Nós vamos ler Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Nós começamos na semana passada a nossa série de reflexões no Evangelho de Lucas, chamada O Caminho, e nós estamos indo hoje para a segunda reflexão, e nós vamos ler esse bloco aqui no capítulo 4, texto muito conhecido que fala da tentação de Jesus. Um texto muito marcante para a nossa fé e para a nossa experiência. Diz assim para nós a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa, Senhor, e tem poder de nos sustentar, de nos fortalecer. Então, nessa noite, Deus, mais uma vez, que o Senhor esteja conosco e dá para nós, ó Deus, essa semente, mas que sejamos terra boa para recebermos, ó Deus, esta palavra poderosa, maravilhosa no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, nesse dia, nesse tempo, e que saiamos daqui com o nosso coração aquecido no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar? Pensando na vida cristã como uma jornada, como uma caminhada, como de fato uma estrada da qual nós estamos fazendo parte, e nós estamos de fato trilhando uma jornada, nós estamos andando, algumas coisas são muito importantes para que essa caminhada seja positiva, para que ela seja produtiva. Primeira coisa é saber para onde caminhamos. Para onde caminhamos? A fé cristã olha a vida e coloca a vida de fato como uma jornada, mas é uma jornada que tem um destino, que tem um ponto de chegada, tem um objetivo. Coisa muito ruim é nós fazermos as coisas que nós temos a fazer sem muito objetivo. Sem muito objetivo. A gente às vezes é obrigado a fazer algumas coisas para sobreviver, é fato. Mas é muito ruim nós fazermos algumas coisas sem termos clareza do motivo. E aí a gente cai numa espécie de pragmatismo. Nós fazemos, mas a gente não tem tanta clareza do que nós estamos fazendo ou por que nós estamos fazendo. Isso vai nos esvaziando. A gente cai naquela rotina fria, não é? Dolorosa. Passa um tempo, a gente está ali. Acorda, levanta, trabalha, dorme, acorda, levanta, trabalha, dorme, acorda, levanta, trabalha, dorme. E aí, além do trava-língua, você perde a sua perspectiva. Mas a jornada cristã, ela tem algo muito bonito. Ela aponta para nós uma perspectiva. Ela aponta para nós um objetivo. Nós não estamos por aí como andarilhos que andamos sem objetivo. Nós estamos caminhando para um objetivo. E o objetivo da vida cristã não é necessariamente um lugar, mas é uma pessoa. Nós caminhamos em direção a uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo. O nosso objetivo de caminhada é Cristo.
Mas um outro detalhe dessa jornada, muito importante, é que essa jornada, ela não é fácil. Nós precisamos ter clareza disso, que a jornada cristã, ela não é uma jornada fácil. Então, a vida cristã, por mais que oremos, leiamos a palavra, frequentemos igreja, por mais que tenhamos uma vida de piedade aquecida, isso não facilita a vida cristã, isso não facilita a nossa jornada. Os desafios continuam lá, colocados, continuam lá. O enfrentamento existe, é real e não facilita, nos torna mais forte para o enfrentamento, mas não elimina desafios. Então, essa é uma verdade importante. E a terceira grande verdade é que, além dos momentos de dificuldade, que são naturais da vida, além dessas fases difíceis, a jornada cristã, ela tem um período, ela tem um momento, ela tem episódios, fases, que a Bíblia Sagrada vai chamar de tentações. Tentações. Então, nós temos os momentos de dificuldade, que são naturais da vida, fases, transtornos, limitações, mas nós temos também as tentações. Tentações. E qual é a grande diferença? Aí a carta de Tiago vai ajudar a gente a entender melhor. Provação são momentos difíceis, alguns até permitidos por Deus ou preparados por Deus para você. Porque Deus é aquele que prepara para nós situações difíceis. Por quê? São em momentos de dificuldade que nós crescemos. São em momentos de desafios que nós crescemos. Porque desafio e dificuldade não são momentos ruins por si só. São momentos muito positivos. Nós não gostamos, não é verdade? Momentos de desafio, de limitação, nós não gostamos, mas são momentos muito positivos. Mas a tentação, ela tem uma única finalidade: tirar você de um propósito, desviar você de um propósito. E aí Tiago vai fazer essa distinção muito positiva de que a provação, ela pode ser um tempo preparado por Deus para que você se torne mais forte, uma situação difícil, ou seja, para que você ganhe uma espécie de músculos espirituais, para você se tornar mais forte. Mas é importante saber que existe um inimigo, existe alguém que se opõe à vontade de Deus, que se coloca entre o que Deus tem para nós e onde nós estamos, que a Bíblia Sagrada vai chamar de inimigo, diabo, Satanás, vai dando diversos nomes, mas é para a gente ter uma dimensão que há um inimigo entre Deus e nós, entre a vontade de Deus e nós, entre onde Deus está e onde nós estamos, que tem o único objetivo de nos desviar desse propósito. Então vai configurando situações, propostas, enganos, colocando armadilhas, situações, insinuando coisas, usando pessoas, cenários, e aí tem hora que se mistura. Tem momentos que a gente não sabe se nós estamos num tempo de provação ou se nós estamos vivendo um tempo de tentação. Tem hora que as coisas se misturam. E o texto que nós lemos é um texto em que provação e tentação se misturaram. Jesus está num momento aqui de provação no deserto. Essa imagem do deserto, um lugar escasso, um tempo de oração, um tempo de preparo, um tempo de limitações, em que ele está de jejum e oração, porque Jesus está se preparando para começar o ministério. Ele acaba de ser batizado no final do capítulo 3 e há uma jornada para ele, há um desafio para ele, há uma missão que ele deve cumprir. E aí ele começa a sua jornada com esse tempo de provação. Mas no meio da provação, ou seja, no meio do deserto, Jesus sofre tentações. A figura do diabo, a pessoa do diabo aparece no texto e no momento de fraqueza de Jesus, no momento de limitação, porque às vezes enquanto nós estamos vivendo o tempo da provação, nós nos sentimos fracos, nos sentimos desanimados, sem perspectivas.
E aí, quando a nossa guarda vai baixando, nós vamos ficando suscetíveis, né, a pensamentos, desejos, o coração começa a cogitar algumas coisas, algumas verdades vão ficando enfraquecidas, algumas convicções vão se perdendo, porque parece que o tempo é tão difícil, as nossas forças vão indo embora, e nesse momento de provação, o diabo se coloca, e aí ele tenta Jesus. E é sobre essa tentação que eu queria que nós refletíssemos nesse momento, porque Jesus passa por esse momento, e a sua vitória sobre a tentação, que vai se consolidar ao longo da sua jornada, e vai ser levada ao ápice na sua cruz, traz para nós a esperança, e ao mesmo tempo nos ensina a enfrentar as nossas próprias tentações. Então Jesus está vivendo um tempo, e a forma como Jesus é tentado é importante para a gente aprender, porque Jesus é tentado em pelo menos 3 áreas ou 3 oportunidades, ou de 3 formas. E na Bíblia Sagrada, alguns números são muito importantes para a gente entender a mensagem bíblica. Dizer 3 vezes, ou colocar 3 oportunidades, ou 3 tentações, o que Lucas está dizendo para nós é que Jesus é tentado plenamente. Plenamente. Quando, por exemplo, a Bíblia Sagrada, lá no livro de Apocalipse, vai dizer que Jesus é santo, santo, santo. Então, essa tríplice afirmação de que Ele é santo. O que Apocalipse está dizendo para nós é que Ele é plenamente santo. Então, ao mesmo tempo, Lucas está dizendo para nós que ser tentado 3 vezes, em 3 oportunidades, é dizer para nós assim, Ele foi tentado plenamente. Ele foi levado ao ápice da tentação humana. Ao ápice da tentação humana. Então nós, pessoalmente falando, eu enquanto pessoa, você enquanto pessoa, nós jamais seremos tentados da forma que Jesus foi. Jamais. Ele vai ao ápice, ao limite humano. É isso que Lucas está dizendo para nós. Ele fica face a face com o diabo, e essa imagem de 3 vezes é para dizer assim, ele foi ao ápice, ao limite, para dizer para nós o quê? Eu venci, eu fui ao limite e rompi a barreira da tentação, venci o diabo aqui ao longo da jornada e principalmente na cruz, para dizer para vocês o quê? Que o objetivo da nossa jornada, ele está colocado diante de nós, e nós, a partir do que ele fez nesse texto aqui, na sua jornada e na cruz, esse objetivo pode continuar estando no nosso horizonte, basta que olhemos firmemente para Jesus. Por quê? Porque ele venceu. Esta é a orientação que Hebreus dá para nós. Portanto, também nós, visto que temos uma nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fazendo o quê? Resistindo ao pecado que tenazmente nos assedia, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, o que Jesus está fazendo aqui e vai sendo consolidado ao longo da sua jornada, e principalmente na cruz, é para dizer para nós o quê? Que se olharmos para Ele, nós venceremos a nossa tentação. Porque Ele venceu e abriu para nós o caminho. E como é que Jesus vence a sua tentação? E como é que Ele nos ensina? Uma lição importante que esse texto traz para nós é que na nossa jornada de fé, nós precisamos ter uma convicção no nosso coração, muito importante, que é a convicção da nossa identidade. Sempre que eu leio esse texto, é automático, porque a nossa mente é assim, né? Ela é meio associativa, né? Sempre que eu leio esse texto, eu faço uma viagem no tempo e vou até a minha infância e adolescência. Principalmente quando eu voltava da escola. Quando eu voltava da escola, e a gente anda em certos períodos em bando, né? E moleque em bando não presta.
E moleque crente em bando não presta do mesmo jeito, tá? Voltando da escola, com os colegas, e alguém falava assim: se você for homem, duvido que você toque a campainha do fulano de tal. E aí, para provar que eu era homem, lógico, eu tinha o prazer de apertar a campainha do seu Zé, do seu João, né? E aí, perna para quem tem, né? Era aquela farra, né? O pessoal correndo para a rua fora. Mas o grande gatilho dessas travessuras era: se você for homem, e eu tinha uma masculinidade para defender. Eu não podia deixar um moleque igual eu colocar minha masculinidade à prova. Então, para provar que eu era homem, tocava uma campainha. Ou uma pedra no telhado, né? E outras coisas que eu não vou falar para vocês, né? Que minha mãe escuta esse áudio um dia, né? Ela me chama para conversar. Enfim, crise de identidade. Bastava alguém colocar a minha identidade à prova, a minha masculinidade à prova, para que eu fizesse algo para provar para essa pessoa aquilo que eu era. E eu não percebia que eu estava sendo usado por essa pessoa que, sem coragem de fazer aquilo, ou para ver o circo armado, me usava a partir de uma fraqueza. E como a minha identidade era frágil, eu precisava provar que eu era homem. E aí eu tocava a campainha. Jesus não tem esse problema. E nós precisamos superar esse problema. Porque Jesus, no final do capítulo 3, a partir do versículo 21, 22, Jesus ele é batizado por João Batista. João Batista, que é esse profeta levantado por Deus para preparar o caminho, anunciar a chegada de Jesus enquanto Messias, para chamar o povo ao arrependimento, preparar o coração para a chegada da novidade. E João Batista tem uma atividade muito importante, que ele faz essa transição, ele prepara o caminho e transiciona a chegada do Messias. E um fato que João Batista colabora é no batismo de Jesus. Jesus então é batizado, e ao ser batizado nas águas por João Batista, Jesus recebe a presença do Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de Jesus, que esse Espírito vai permanecer sobre a vida de Jesus ao longo de toda a sua jornada, nessa cena toda, no versículo 22, Jesus ouve uma voz. Ele ouve uma voz que vem de Deus, uma voz que vem do céu, ou seja, ele tem uma experiência com Deus. E aí ele ouve uma voz do céu. Não é João Batista que fala, não é ninguém que estava ali, ele ouve uma voz do céu, que diz o quê? Você é o meu filho amado e em ti eu encontro prazer, ou você vive de uma forma que me agrada. Eu encontro graça em você. Você é alguém gracioso. Você é alguém que tem atitudes que me traz prazer. Você é um filho amado. Você é meu filho. Então Jesus ouve uma voz do céu. Não é uma voz humana. Não é João, não é ninguém que estava ali, não é nenhum líder, ninguém, do céu, a partir do Espírito Santo. E aí quando o diabo se aproxima de Jesus, ele faz 3 perguntas ou 3 propostas para Jesus, e um detalhe chama a atenção. A primeira intervenção do diabo, versículo 3, e a última intervenção do diabo, versículo 9, ele começa da seguinte forma: se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus. Olha que coisa interessante. A forma como o diabo se aproxima de Jesus é colocando a identidade de Jesus à prova. Ele ouve uma voz do céu dizendo: você é o meu filho. Você é o meu filho. Aí quando o diabo se aproxima de Jesus, essa identidade de Jesus é colocada à prova. É colocada à prova.
Se você é filho de Deus, primeiro, transforma essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. Então, uma primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça é que a nossa jornada de fé, a nossa jornada cristã, ela precisa ser uma jornada em que alimentemos a nossa identidade. A cada oportunidade que tivermos, nós precisamos nos lembrar ou manter viva a nossa memória de quem nós somos e do que Deus espera de nós. Qual é a palavra de Deus acerca de nós? Quem nós somos aos olhos de Deus? Sabe por quê? Porque talvez você lê esse texto e pense assim: eu nunca vi o diabo. E eu tenho até dúvida de que se ele existe ou não. Mas muito importante a gente perceber que o diabo, que para nós é real, ele se apresenta para nós das formas mais sutis. Das formas mais sutis que a gente possa imaginar. Por exemplo, na experiência de João Batista, ele se apresenta na vida de João na pessoa de Herodes, que vai se tornar o seu executor. Na vida do próprio Jesus, ao longo da caminhada, o diabo se apresenta para ele na vida dos discípulos, na vida dos fariseus, na vida da sua família, ou seja, ao receber propostas, intervenções, falas, que vão ao longo da sua caminhada, colocando a sua identidade à prova. Por exemplo, fala sério, tem dias que você acorda, aí você acorda super bem, você fala assim: eu sou amado mesmo, né? Deus me ama. Você acorda com disposição, animado, animada. Aí você sai de casa, vai trabalhar. Aí lá no seu emprego, o seu patrão te dá uma patada, um cliente te trata mal, alguém talvez no traslado é grosso com você, você tenta alguma coisa e dá errado, você vai adiantando um projeto e não sai, e aí você volta para casa cabisbaixo. E às vezes ao longo do dia você ouviu tantas coisas, você ouviu tantas falas, você se frustrou tanto, que você já volta para casa pensando outras coisas. Será que Deus existe mesmo? Será que isso funciona? Será que eu devo insistir nisso? E aí algumas palavras, algumas propostas, algumas intuições de Deus para você, que você de manhã tinha convicção de que esse projeto aqui é de Deus para mim. Não, é esse caminho aqui. Aí de noite já não é tão nítido assim. Será que é de Deus? Porque ao longo do dia, nós vamos sendo enfrentados, afrontados, açoitados, né? Com tantas situações que essa identidade que a gente tem, ela vai se perdendo. E aí o diabo se aproxima de Jesus justamente nisso daqui. Se você é filho de Deus, use o poder que você tem e se autoafirme nisso. Porque você está com fome, então use o seu poder para saciar a sua necessidade, para fazer alguma coisa. E aí a gente não percebe que às vezes nessas propostas nós estamos na verdade sendo manipulados, como eu estava lá. Um colega ou um grupo queria ver alguma cena e me usava a partir da minha crise de identidade, seja para um benefício próprio ou simplesmente pelo fato de me ver apanhando da minha mãe, que aconteceu várias vezes. Então, e era prazeroso para eles, né? Saber que um colega está apanhando da mãe, para essa faixa etária aí, é legal, né? Apanhou da sua mãe, aquela coisa. Faz chacota, aquela... Então a gente não sabe exatamente, mas o que o diabo quer é tirar Jesus do propósito dele. Porque ao invés de confiar na provisão de Deus, no poder de Deus, na bondade de Deus, ou seja, se você é o meu filho e você está vivendo debaixo da minha vontade, eu cuido de você.
Mas a proposta é, se de fato você use a sua própria força. E quantas vezes nós somos tentadas a usar a nossa própria força para resolver as nossas dificuldades e saciar as nossas necessidades. E por trás disso nós somos traídos porque nós deixamos às vezes de confiar numa provisão de Deus e nós usamos o nosso próprio braço, o nosso próprio poder, e nós perdemos uma grande oportunidade de desfrutar do poder de Deus. Então a identidade que nós temos, a identidade que Deus dá para nós, ou a identidade que Deus está construindo em nós, ela precisa estar no centro da nossa vida. É necessário nós sabermos e continuarmos sabendo disso, quem nós somos e o que Deus tem para nós, o tipo de pessoas que nós devemos ser. Caso contrário, basta uma situação difícil, basta um momento de necessidade para a gente colocar a nossa identidade à prova ou jogar lá fora. Basta um momento. E literalmente basta a barriga doer para a gente jogar a nossa identidade fora em nome da satisfação da necessidade. Porque a princípio, nada mais legítimo do que satisfazer uma necessidade. E isso é muito perigoso. A segunda pergunta que o diabo faz para Jesus é uma pergunta que nos coloca à prova, e acho que é uma pergunta muito atual, e eu fico assustado às vezes, com a atualidade que a Bíblia tem. É uma pergunta que toca na nossa ganância pessoal, toca no nosso desejo cada vez mais aguçado por ter coisas, por nos afirmarmos tendo coisas. O nosso mundo, cada vez mais, ele é afirmado por posses. Cada vez mais. O que nós aprendemos constantemente é que nós valemos o que nós temos. Cada vez mais. O ser vai perdendo espaço para o ter. E o ter vai cada vez mais ganhando espaço. E nós somos aguçadas constantemente a termos coisas. Por quê? Porque nós somos alguém a partir daquilo que nós temos. O nosso mundo vai reforçando isso. Então, se você não tem algumas coisas, dependendo do ambiente que você está, você sente vergonha. Você se sente envergonhado. E às vezes até culpado de não ter aquilo. Você fica vergonhoso, porque quem tem parece valer mais do que quem não tem. Quem não tem. E Jesus sofre essa tentação do ter. Do ter. Por quê? O diabo o chama e diz para Jesus o quê? Dá uma olhada em tudo que você está vendo, todos esses reinos que os seus olhos estão contemplando. Ele é colocado num lugar alto. Olha, todos esses reinos. Se você me adorar, tudo é seu. Tudo é seu. Basta você me adorar e tudo isso é seu. Jesus passa aqui uma tentação muito importante, que é essa. Quando nós atropelamos princípios, valores, pessoas, para conquistarmos aquilo que nós tanto desejamos. E Jesus sofre isso. É uma tentação muito perigosa, porque cada vez mais nós somos aguçados a ter. E às vezes, sem poder, nós nos esforçamos absurdamente para ter alguma coisa, e aí depois de um tempo a gente até se pergunta: por que eu comprei isso mesmo? Fala se na sua casa não tem algum objeto encostado lá, ou pelo menos uma peça de roupa encostada lá, que você olha para ela, para aquele objeto e fala assim: para que eu comprei isso mesmo? Fala a verdade. Ou você usou uma vez, duas talvez, e aí você usou até a terceira para você não se sentir culpado, Você sabe que aquilo não vai ser útil, mas você inventa uma utilidade para você não se sentir tão culpado.
Porque a gente vai comprando, às vezes a gente não para pensar. E está embutido em nós isso. Tem pessoas que relaxam comprando. Olha que coisa louca. Estou estressado, vou comprar. Olha onde que a gente está indo. Relaxar comprando. Mas tem. Isso é sério. E a terceira pergunta de Jesus, que Jesus responde, é uma outra tentação, que é quando nós colocamos os nossos prazeres, os nossos caprichos, os nossos desejos pessoais acima de alguns propósitos sagrados. Porque a terceira pergunta que Jesus recebe, ou a primeira tentação que Jesus recebe, ela é uma tentação muito marcante. Ele é colocado no pináculo do templo, ou seja, no ponto mais alto, e o diabo diz para ele assim: se joga. Se joga. E aqui tem um detalhe na boca do diabo importante, e você que tem feito o nosso curso Fundamentos, já ouviu isso? E aqui é prova daquilo que eu havia dito, que o diabo, para induzir Jesus a fazer o que ele quer, ele usa a Bíblia Sagrada. Se joga por quê? Porque está escrito, e aí ele cita uma porção que está registrada no Salmo 91, cita de uma forma manipulada para induzir Jesus a fazer aquilo que ele quer, que é colocar Deus à prova. Jesus percebe na proposta do diabo que o o diabo quer é que Jesus coloque Deus à prova. O que é colocar Deus à prova? O que é colocar Deus à prova? Colocar Deus à prova é quando nós insensatamente ou de forma irresponsável fazemos alguma coisa, iniciamos projetos, tomamos decisões, e aí queremos que o poder de Deus corra atrás de nós para fazer dar certo. Entende isso? É quando nós tomamos decisões, nós fazemos algumas coisas, damos alguns passos, iniciamos projetos por nós mesmos, e geralmente por trás tem os nossos desejos pessoais, o nosso prazer pessoal, a nossa insensatez, às vezes o nosso egoísmo, e aí nós queremos lançar a mão de um poder para sustentar essas nossas más decisões. Pula e pede o céu para mover ao seu favor, porque está escrito: se você é filho de Deus, Deus sustenta as suas decisões. Isso é tentar Deus. É nós invertermos a roda. Ao invés de nós nos submetermos ao poder do céu, à decisão do céu, o propósito do céu, nós queremos que o céu se ajoelhe diante de nós e faça e sustente os nossos caprichos, os nossos prazeres. Jesus pularia por mero prazer, para mera ostentação de que ele tem o céu à sua disposição. É alguém que ordena o céu. Você já deve ter ouvido por aí. Eu ordeno que... Você já deve ter ouvido aí. Dá ordem. Isso é tentar Deus. Então Jesus é cercado de todos os lados e até com a própria Sagrada Escritura. Olha que coisa séria. O próprio diabo utiliza as Sagradas Escrituras para fazer Jesus tomar uma atitude ruim, desviá-lo do seu propósito. Olha o que Lucas está dizendo para nós. A seriedade que é a jornada cristã. Além dos desafios naturais que a vida já coloca, das limitações humanas que nós já temos, as nossas próprias fragilidades pessoais, coletivas, nós ainda temos um inimigo que vai ao longo do caminho jogando ciladas para nós e utilizando a nossa principal ferramenta,
a Bíblia Sagrada. Vocês estão entendendo onde nós estamos? A gravidade que é colocada para nós a partir desse texto. Qual é a postura de Jesus? Jesus é alguém que tem no coração a palavra de Deus. A palavra de Deus. E eu gosto muito dessa experiência de Jesus porque aparece duas dimensões do que nós podemos entender como palavra de Deus. A primeira dimensão é a palavra enquanto escritura. Esse livro. E nós estamos aqui agora semanalmente nos gastando para conhecer melhor esse livro, que na nossa perspectiva de fé é a palavra de Deus para nós. É uma revelação da palavra de Deus para nós. Então Jesus, a cada intervenção que ele recebe, a cada atitude, a cada ação contrária, ele responde dizendo, está escrito. Então primeiro ele cita um texto de Deuteronômio capítulo 8 e depois 2 textos de Deuteronômio capítulo 6. Como ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele e não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ele cita as Escrituras. Mas o que Jesus está dizendo para nós não é que o diabo tem medo de citação bíblica, tá? Não é isso, você decorar textos bíblicos e sair por aí recitando textos bíblicos. Decorar, memorizar é uma ferramenta maravilhosa e nós precisamos urgentemente retomar isso. Mas o que Jesus está dizendo é ter a palavra no coração, não friamente na memória. Porque essa expressão decor, saber decor, de coração, é ter na vida, não apenas uma informação fria na memória, mas é você ter na sua mente, no coração, na sua vida e saber usá-la. Saber trazer para a sua vida nos momentos certos, nas horas certas, porque é esta palavra que nos alimenta. Por isso ela é chamada de luz para o caminho. Em momentos de dificuldade, como se Jesus tirasse do seu bolso uma espécie de lanterna e iluminasse, e percebesse claramente que diante dele tem uma cilada, tem uma armadilha, ou seja, diante de uma intervenção, quando a palavra é jogada, ela ilumina e discerne o momento que nós estamos passando. Então, ter a palavra na vida, ter uma intimidade com este livro aqui, é urgente para nós. Porque vocês estão vendo que até o diabo utiliza o que é sagrado para nós para nos conduzir ao erro. Então basta você abrir o Facebook, você vai ver um monte de deixa para lá, mas de pessoas usando as Sagradas Escrituras de uma maneira irresponsável, sustentando práticas que Deus desaprova. Olha a gravidade de onde nós estamos. E aí Jesus tem a palavra tão arraigada no coração, ele tem uma intimidade tão grande, que quando a palavra é mal utilizada, ele sabe. Ele sabe. Porque não seja inocente você de pensar que uma pessoa, ao abrir a Bíblia e falar para você algo com a Bíblia aberta e ler para você um versículo, que isso quer dizer que é de Deus para você. Não pense você isso, porque ela pode ser mal utilizada. Ela pode estar sendo tirada do seu contexto, aplicada de uma forma errada, interpretada de uma forma equivocada e você ir para o buraco. E aí depois você vai dizer assim: Bíblia não é palavra de Deus, porque eu obedeci e deu errado. Jesus está dizendo para nós, é necessário uma intimidade com isso daqui. Gastar tempo com isso daqui. Ler isso daqui, mastigar, estudar. E nós estamos fazendo isso aqui. E eu louvo a Deus porque nós, enquanto igreja, estamos parando, estamos nos dedicando, nos gastando para comer isso daqui. Literalmente comer isso daqui. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Fala-se muito em nome de Deus,
mas nós precisamos saber o que de fato é de Deus para nós. E a segunda perspectiva de palavra de Deus é a confirmação direta do céu no nosso coração. Jesus, além de ter uma intimidade com esta palavra aqui, ele tem uma intimidade com a voz do céu. Não é qualquer voz, ou não é nenhuma outra voz que é capaz de tirar a convicção de Jesus, porque ele tem uma única voz sintonizada no seu ouvido e que fala no seu coração. Jesus tem essa palavra direta do céu, essa conexão com esse Deus que tem uma voz, e nós precisamos disso. Não adianta nós nos lançarmos aqui de uma maneira intelectualizada, fria, humana, se nós não tivermos uma voz do céu revelando para nós, tirando as escamas dos nossos olhos e nos guiando na leitura desse livro. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a letra mata, mas é o Espírito Santo que dá vida. Então, uma leitura fria, sem o direcionamento do Espírito, sem esse sopro do céu, nós também corremos um risco. Então, Jesus tem essa dimensão completa do que é a palavra de Deus. Uma intimidade com as Escrituras, mas um alinhamento com a voz. O sopro, essa revelação que vem do céu e sustentando e confirmando. Jesus dá para nós essa estratégia, porque quando ele resiste com a palavra, Escritura, palavra do céu, o que o texto vai dizer para nós? Que diante disso, o diabo afastou-se de Jesus. Afastou-se de Jesus. Como vencer as nossas tentações? Sendo pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Jesus não está dando para nós outra opção. Não adianta que orem por você. Pastor, a coisa lá em casa está feia. Vai lá orar, vou com o maior prazer. Mas é paliativo. É como se eu te desse um Doril, sabe? Dorflex. Enquanto o efeito do remédio estiver, a dor vai desaparecer. Mas quando o efeito sumir, a dor volta. É Dorflex. E a Bíblia nos chama para tratar da doença. E qual é o tratamento para a doença que nós temos? É a palavra de Deus. Ela é o nosso antídoto. Ela é aquilo que nos sara. Mas nós precisamos ter essa coragem de nos lançar. E aí o diabo deixa Jesus. E sabe qual é a gravidade disso? Eu queria encerrar lendo a última expressão desse texto. A última expressão desse texto, para a gente encerrar. O diabo deixa Jesus até momento oportuno. Até momento oportuno. Toda a trajetória de Jesus, depois disso daqui, ele lida com tentações. Então não pense você que uma vitória será definitiva. Não é possível para nós baixarmos as nossas guardas, tirarmos a nossa atenção. Porque Jesus na cruz, e eu encerro aqui, na cruz, pregado na cruz, de igual forma ele também sofre mais 3 tentações. Do povo, se é filho de Deus, salve-se a si mesmo. Dos soldados, você não é o rei dos judeus, então desce daí. E de um ladrão. Se você é realmente o Cristo de Deus, desce daí. Ele começa o ministério sendo tentado, vive o ministério sendo tentado e encerra o seu ministério sendo tentado. Sabe o que ele está dizendo para nós? Que a jornada cristã é uma jornada de tentação. É uma jornada de tentação. Mas sabe qual é a boa notícia para nós? Nós temos a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus. Tanto a Escritura quanto a palavra de Deus vindo do céu para você. Essa voz de Deus que te sustenta, que revela para você, que confirma para você. E o mais bonito, está do seu lado para que você vença todas as tentações e alcance o objetivo que Deus tem para você. Ou seja, chegue à plena maturidade de Cristo Jesus. Você quer viver essa experiência? Você quer sair daqui fortalecido? Queria convidar você a se colocar de pé.
E nós vamos orar. E nós vamos orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar por você, porque a jornada da fé é uma jornada desafiadora. Mas novamente a boa notícia para nós é que nós em Cristo, através da sua palavra, através do seu sacrifício, nós podemos vencer. Sabe aquelas tentações que te cercam? Aquela pessoa difícil, aquela situação, aquele desejo que tem dentro de você, aquele cenário conflituoso. Em Cristo nós podemos superar tudo isso, porque Ele tem uma palavra para nós. E nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria convidar você a orar. Jesus estava no deserto orando, se fortalecendo. Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que você fechasse os seus olhos, você colocasse a mão no seu coração e pedisse ao Senhor. Você sabe as áreas da sua vida. Talvez aquela área que você é mais tentado não seja problema para mim, mas o que eu tenho de fraqueza não é problema para você. Então você sabe aquilo que tira você do sério, aquilo que tira você dos seus objetivos. Você sabe as suas fraquezas. Então eu queria que você levantasse a sua voz e orasse, porque Deus deseja que você saia daqui nessa noite fortalecido no Senhor, com uma arma na sua mão para lutar contra as suas tentações. Enquanto nós cantamos essa canção, queria convidar você a, como Jesus, orar. Fala: Senhor, me fortaleça, me dá amor pela Tua palavra, me dá compromisso, me dá desejo, me dá fome e sede, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Feche os seus olhos e comece a orar, em nome de Jesus. Deixa Deus ministrar no seu coração. Deixa o Senhor ministrar no seu coração. O Espírito que estava sobre Jesus no deserto está sobre nós. Feche os seus olhos e nós vamos orar por vocês. Feche os seus olhos. Apresente ao Senhor o seu coração. Apresente ao Senhor o seu coração. Apresente ao Senhor aquela fraqueza da sua vida, aquela área em que você é limitado, que você sabe que é ali que geralmente você cai. Peça ao Senhor e nós vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós adoramos ao Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que venceu por nós, e é um Deus que nos sustenta na nossa caminhada de fé, diante dos nossos desafios. Ó Deus, como é bom contar com a Tua ajuda, contar com a Tua palavra. Como é bom, Senhor. E nós queremos nessa noite, Deus, aprender com o Senhor e fazer uso dessa arma poderosa que é a Tua palavra, que nos dá, ó Deus, força para vencer as nossas tentações, que nos dá força de manter, ó Deus, o nosso caminho firmado no Senhor, direcionado para o Senhor. Ó Deus, que nessa noite o nosso coração esteja descansado em Ti, e que possamos ter esse compromisso, ó Deus, de buscar a Tua palavra, de buscar, ó Deus, a Tua palavra, de crescer na Tua palavra, de crescer, ó Deus, nessa verdade gloriosa que afirma a nossa identidade, que sustenta a nossa identidade. Porque, ó Deus, se tivermos no coração clareza de quem nós somos, nenhuma proposta desse mundo, nenhuma proposta que não seja do Senhor ganhará espaço no nosso coração. Então nos dá clareza, Senhor, e nós Te agradecemos, porque no Senhor nós venceremos as nossas tentações, as nossas provações, e continuaremos com o caminho reto diante do Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus.